Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão bem legal de relações fundamentais da trigonometria da FEI São Paulo. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! FEI São Paulo. Sabe-se que x é tal que 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2. Determine o desenvolvimento do produto. P é igual a, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, secante de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x, fecha parênteses. Bom, pessoal, está dizendo, sabe-se que x é tal que 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2. Então, nós vamos olhar no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, nós temos o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas. Este ponto aqui, pessoal, é 0. Este ponto é π. Este ponto é π sobre 2. E este ponto é 3π sobre 2. Lembrando, pessoal, que este é o primeiro quadrante, este o segundo quadrante, este o terceiro quadrante e este o quarto quadrante. Então, está dizendo que x é tal que 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2. Então, 0 é menor que x, x é menor que π sobre 2. Isso significa que o ângulo x ele é maior que 0 e ele é menor que π sobre 2. Ou seja, pessoal, o ângulo x ele encontra-se no primeiro quadrante. Isso significa, pessoal, que qualquer seja o valor que x assuma, no cosseno, no seno ou na tangente, ele será sempre positivo. O primeiro quadrante no seno, no cosseno e na tangente, ele é sempre positivo. Vamos ver aqui. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente, onde nós temos o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então, pessoal, é até bem simples de memorizar. No seno será positivo a parte superior do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o segundo quadrante. No cosseno será positiva a parte direita do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o quarto quadrante. E na tangente será positivo uma diagonal da direita para a esquerda, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante. O resto será negativo. Portanto, pessoal, observe que tanto no seno, no cosseno e na tangente, o primeiro quadrante ele é sempre positivo. Então, sabe-se que x é tal que 0 é menor que x, x é menor que π sobre 2, isso significa que será positivo. Agora, pessoal, está dizendo, determine o desenvolvimento do produto. P é igual
abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, secante de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x. Fecha parênteses. Então aqui, pessoal, nós vamos aplicar as identidades trigonométricas e substituir os valores da tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. P é igual ao seno de x vezes o cosseno de x vezes a tangente de x, que é, pessoal, o seno sobre o cosseno. Então, o seno de x sobre o cosseno de x, vezes a cotangente de x, que é, pessoal, o inverso da tangente de x, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x, vezes o cosseno de x sobre o seno de x, vezes o secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x. Vezes o cossecante de x, que é 1 sobre o seno de x. Então, P é igual o seno de x vezes o cosseno de x vezes o seno de x sobre o cosseno de x vezes o cosseno de x sobre o seno de x vezes 1 sobre o cosseno de x vezes 1 sobre o seno de x. Aqui, pessoal, seno de x vezes o seno de x, o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x, vezes 1 é o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x, vezes 1 é o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x. Sobre, aqui, pessoal, o cosseno de x vezes o seno de x vezes o cosseno de x vezes o seno de x. Vamos começar aqui com o seno. Seno de x vezes o seno de x é o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x. P é igual seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é 1. Ou seja, determine o desenvolvimento do produto P igual a, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, secante de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x, fecha parênteses. P é igual a 1. Bom, pessoal, essa questão é uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde nós temos que substituir as identidades trigonométricas da tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Também aqui tomar cuidado na hora das operações para não correr o risco de errar a questão. Essa foi a questão